Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o EdTech Meeting 2024, que em sua 10ª edição contou com o tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Todo esse conteúdo aconteceu aqui, na Arena do Produtor, no EdTech Innovation. É uma honra estar aqui para moderar este painel sobre um tema de extrema importância, a comunicação do campo à cidade. Pense no café que você tomou hoje pela manhã, na fruta ou no pão que te acompanharam na primeira refeição, e até mesmo na roupa que estamos vestindo. Tudo isso vem do agro e está presente na nossa rotina. Porém, a comunicação entre quem produz e quem consome muitas vezes é frágil ou mal compreendida. A nossa missão aqui hoje é discutirmos como podemos fortalecer esse diálogo e aproximar esses dois elos. Estou muito feliz e honrada por estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos e gostaria de pedir para que os nossos convidados se apresentassem. Vamos começar com você, Ricardo. Claro. Bom, muito prazer. Eu sou o Ricardo Nicodemos, sou o atual presidente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, uma entidade que completou no último mês de junho 45 anos e que tem um foco exclusivamente no marketing da comunicação. Nós temos como grande missão exatamente ajudar toda a cadeia produtiva do agro a se comunicar mais e melhor. Bom dia a todos. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui hoje, ao lado da Ana, ao lado do Ricardo, ao lado de todos vocês. Eu sou Simone D'Abeto, sou engenheira agrônoma de formação, sou produtora rural do estado de Goiás e comunicadora por intuição. Me encontrei na comunicação mostrando um pouco da minha rotina no agronegócio, dentro da porteira, e acabei atravessando fronteiras que eu não imaginava ao longo dos últimos anos e conseguindo levar um pouquinho do que é a nossa realidade como produtor rural, às outras pessoas que têm curiosidade de conhecer a realidade de uma fazenda e principalmente as pessoas que desconhecem como é que funciona todo esse nosso sistema que é tão importante. Então é um prazer muito grande estar aqui para bater esse papo com vocês hoje. Muito obrigada. E para dar início aqui à nossa roda de conversa, eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês enxergam a comunicação do campo à cidade hoje. Vamos começar com a Simone, na visão de produtora, e depois passamos para o Ricardo, presidente da ABMRA. Perfeito, Ana. Eu vejo que nós já passamos por uma transformação muito grande e positiva de conseguir comunicar, né, tudo aquilo que a gente faz, que a gente sabe que a gente faz muito bem e de forma sustentável, sim, por conta da conectividade, por conta do acesso, né, à internet, às redes sociais, mas ainda é um caminho que precisa continuar para, de verdade, atingir as pessoas que não conhecem, né, tudo aquilo que a gente faz dentro da fazenda. Então, eu vejo que é um momento muito promissor para que a gente também incentive com que os produtores comecem a se comunicar e mostrar qual que é essa realidade que a gente vive, independente da nossa atividade, que a gente sabe que é tão desafiadora. Então, eu enxergo esse momento de transformação dentro da comunicação do agronegócio com uma evolução rápida. Eu trabalho há 7 anos comunicando agro e confesso que no início sentia um pouco assim intimidada de ver que era um desafio, que eu ia chegar até as pessoas e falar qual era a minha realidade como produtora rural, sentir resistência, mas que era possível e que se eu fizesse, eu permitiria que outros colegas sentiriam-se à vontade para fazer o mesmo. E, inclusive, recentemente ouvi em uma palestra de Ricardo no congresso da Associação Brasileira de São Paulo, que a partir do momento que a gente começa a contar nossas histórias, a gente não permite com que os outros criem histórias que elas imaginam que é o que a gente faz, né? Então, eu acho que essa é a minha missão hoje como produtora rural e como comunicadora, fazer com que essa comunicação consiga, assim, aumentar cada vez mais, partindo também do produtor rural. Muito bom. Eu costumo dizer que o agro, ele evoluiu muito nas últimas 5 décadas. Nós saímos de uma situação de iminente crise de insegurança alimentar para nos tornarmos um dos grandes líderes mundiais. Somos líderes em diversas culturas, rebanhos, caminhamos a passos largos na questão da produtividade e na questão da inovação. É importante até dizer isso, né, na questão da inovação. Mas o setor renegou a comunicação. O setor deixou de lado marketing e comunicação. É como se nós tivéssemos uma grande indústria, uma grande empresa, com um departamento de pesquisa e desenvolvimento de última linha,
mas não tivesse um trabalho de marketing, não tivesse um departamento de marketing. E aí muitos nos questionam, nos fazendo uma pergunta que é: o marketing sabe, o agro sabe se comunicar? Eu diria o seguinte: o agro sabe se comunicar como ninguém. É o único setor que mantém 6 emissoras de televisão, 6 emissoras, pessoal, não são 6 programas, são 6 emissoras com programação o dia inteiro sobre agro. É o único setor que tem mais de 45 títulos de revista. É o único setor que tem centenas de portais, de blogs, de sites dedicados às notícias e informações do setor. Mas tudo isso para dentro da porteira. O que nós precisamos fazer, e o que muita gente diz, e aqui eu vou colocar o que essas pessoas dizem, é que nós precisamos furar a bolha. Nós precisamos fazer o que a Simone colocou: contar as nossas histórias para que a população urbana conheça, admire e tome o agro como uma paixão, assim como acontece em outros lugares do mundo. E nós temos muito a contar, nós temos muito a conquistar. Eu entendo que todas as pesquisas que nós fizemos até aqui nos mostram que nós temos um caminho longo a ser seguido, mas é um caminho com vitória certa. Tornar o agro uma paixão nacional nos fará ir para um novo patamar na questão do setor. Ricardo, tá ligado? Você comentou agora, pô, das pesquisas, né? E eu queria trazer aqui a pesquisa que a BMRA fez das percepções sobre o agro, o que pensa o brasileiro, onde 30% ali dos respondentes têm uma imagem negativa do setor. E esses respondentes têm uma faixa etária de 15 a 29 anos. Pensando que esses jovens serão os consumidores do futuro, que estratégias os times de comunicação e o marketing do agro pode utilizar para a gente conquistar esses jovens? Legal, boa pergunta. Primeiro, vamos só contextualizar por que essa pesquisa ela foi formatada. Há quase 5 anos, nos reunimos alguns profissionais de marketing, de comunicação e de outras disciplinas, como reputação de imagem, e criamos um movimento chamado Todos a uma Só Voz, cujo principal objetivo era fazer um trabalho organizado, orquestrado, de planejamento estratégico para que a gente pudesse criar o posicionamento do setor. E num determinado momento desse trabalho, fomos buscar informação do setor. Então, conversamos com diversas associações, com diversas federações e outras entidades, e com grandes indústrias. E aí descobrimos que o setor não havia feito nenhum trabalho de pesquisa perguntando para a população o que ela achava sobre o agro. Então nós desenvolvemos a pesquisa Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro, que é o maior estudo. Demandou 1 ano de trabalho. Aqui, inclusive, a gente tem até a Carol, que participou um pouco desse projeto, sabe dos bastidores e sabe da seriedade desse projeto. E aí esse estudo nos trouxe muita informação, e, evidentemente, a BMRA apoiando o movimento Todos a uma Só Voz. Esse estudo nos trouxe muita visão do que de fato pensa o brasileiro. E eu me permito aqui dividir 3 informações, dentre as quais está essa que você disse. Mas quando nós saímos para fazer esse trabalho, o setor dizia: o brasileiro não gosta do agro. Era essa a voz corrente do setor. E o estudo nos mostrou que não, que isso não é a absoluta verdade. O estudo nos mostrou que 7 a cada 10 brasileiros está solícito e quer ouvir a história do agro. Tem uma posição positiva em relação ao setor. Outra informação que essa pesquisa nos trouxe é que o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro. Ele só perde para o setor da saúde, que, convenhamos, saúde fez muito nessa época de pandemia. E a terceira informação, que é a que você colocou, 30% dos brasileiros se dizem desfavoráveis ao agro. E desses 30%, 51% têm entre 15 e 29 anos. O que faz uma pessoa ser desfavorável ao setor que coloca o alimento nas nossas mesas, a matéria-prima e tudo mais? Essa pesquisa também nos trouxe a informação. São 3 fatores principais. O primeiro é a informação enviesada. Com as redes sociais, com a internet, isso se tornou ainda mais forte. Então, informação enviesada, informação equivocada, informação politizada, os jovens estão recebendo isso o tempo todo, todos os dias.
famílias. Segundo fator, a distância física. O que é a distância física? Eu não tenho uma amiga como a Simone que me passe a informação do que é. O terceiro fator, a distância social, eu não tenho um amigo. E o terceiro fator é a distância física. Grande parte dos brasileiros nunca viu uma vaca, não sabe o que é uma fava de feijão, não tem ideia. E a pesquisa, inclusive, nós perguntamos isso. Enfim, o que é que nós vamos fazer? Durante todo esse trabalho de pesquisa, esse trabalho culminou num projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil, em que toda a estratégia de comunicação foi testada com a população. Então, nós tivemos a primeira pesquisa Percepções sobre o Agro, isso culminou no projeto Marca Agro do Brasil, e a partir desse projeto, nós unimos 100 conselheiros para nos ajudar na construção desse planejamento. E, ao longo desse trabalho, nós começamos a testar linhas de comunicação com os jovens, para que a gente pudesse entender. Então, alguns recortes do trabalho do projeto Marca Agro do Brasil. Primeiro, a comunicação ela precisa ser extremamente amistosa. Nós precisamos conquistar. Nós não podemos continuar fazendo o que até então vem sendo feito. Dizer que você almoça e janta porque eu trabalho no campo. Não é isso. Isso é uma verdade. Mas isso não atrai, isso não conquista. Então, o primeiro ponto, a comunicação tem que ser extremamente amistosa. O segundo ponto, precisa ser convidativa. Nós precisamos descortinar o setor, convidar os jovens a conhecer o mundo de oportunidades que o setor propõe a ele. Os jovens não têm ideia disso que está acontecendo aqui hoje. Eles não têm ideia do que é inovação no campo. E se nós não contarmos, ninguém fará isso. Ninguém fará isso. E o terceiro ponto é, nós vamos aonde os jovens estão. E aonde os jovens estão, certamente vocês me dirão aqui, no digital, não é? Sim, nós iremos para o digital, mas nós iremos também para a televisão, para a mídia externa, para o cinema, para o shopping center, para a praça pública. Nós temos que estar aonde o jovem está. Aonde ele estiver, nós estaremos. Mas de uma forma convidativa. Vem cá, que eu quero te contar algo que talvez você não saiba. A Carol começando dizendo que o café que nós tomamos, a roupa que nós vestimos, tudo isso vem do agro. É fato, mas eu tenho uma outra forma de contar isso para o jovem. Eu tenho uma outra forma de envolver o jovem e ser convidativo. Então, a estratégia é essa. Estar em todos os lugares que ele estiver, fazer parte da vida dele, convidando a conhecer este mundo de cá. Nossa, adorei. É isso mesmo. E indo agora para os veículos, né, de comunicação, né, na hora que você falou, onde que esses jovens estão? Certamente o pessoal iria responder aqui nas mídias. O agro, ele vem mudando a sua forma de se comunicar, né? E aí, Simone, você, como influenciadora digital, produtora, né, eu queria ouvir de você de onde surgiu a ideia de criar a sua agência. No começo eu não lembro se você falou que tinha agência, e também na sua visão pessoal, assim, o que não deve faltar no seu diálogo ali com o público, né, quando você está se aproximando, desmistificando a imagem do setor. Perfeito, Ana. A minha história com a comunicação começou quando eu me mudei para o estado de Goiás. Eu sou do interior daqui do estado de São Paulo, de Avaré, e me tornei produtora rural no estado de Goiás. Quando eu cheguei em Goiás, resolvi compartilhar meus desafios nas redes sociais de ser uma mulher, jovem agricultora, conhecendo um mundo completamente diferente, mesmo já sendo engenheira agrônoma, mas vim de uma atividade completamente diferente, que era a atividade de pecuária leiteira. E quando eu comecei a compartilhar os meus desafios como agricultora, eu vi que isso gerou um público que eu não esperava. Que muitas pessoas, inclusive jovens, vinham até mim perguntar: nossa, como é que está sendo essa experiência? Que diferente essa mudança. E eu senti que existia uma porta aberta para eu começar a trazer essa realidade, incentivar com que as outras pessoas conhecessem um pouco do nosso trabalho e conhecessem também
como é que funciona a vida do produtor rural, muito além daquilo que já é divulgado, que da maioria das vezes é de forma agressiva, de forma negativa, e foi quando também, junto a esse processo de começar a criar o conteúdo, que surgiu a criação da minha agência, que eu tenho com uma sócia minha, que ela mora no estado do Mato Grosso, também engenheira agrônoma produtora rural, e nós discutimos muito também sobre a dificuldade que tínhamos em nos relacionar com as empresas do agronegócio, que muitas vezes tinham times de comunicação, que comunicavam sim muito bem, mas ainda faltava aquela tradução para chegar até o produtor rural, para conseguir falar a língua ali do produtor rural. Então, a nossa agência veio justamente para prestar esse suporte de dentro para fora da porteira. Tanto que a agência tem o nome de Do Campo à Cidade. A gente começar a levar essa comunicação literalmente do campo para a cidade. E vou compartilhar um relato aqui com vocês, que é muito recente, né, com relação a o que eu acho, né, de como é que a gente faz para acessar não só os jovens, mas as outras pessoas, os outros públicos, a entenderem como é que funciona de fato o agronegócio e mostrar o quanto nós trabalhamos muito bem, né, atualmente aqui no Brasil. Aproximadamente há uns 15 dias, estava super feliz com a minha palhada, compartilhando com as pessoas que me acompanham nas redes sociais, né, que a gente sabe que é um método de manejo que é sustentável e poucos produtores conseguem compreender a importância disso, sabem que é importante, mas não conseguem divulgar o quanto isso é importante, né, por conta da gente precisar desmistificar a palavra sustentabilidade também, de compreender isso dentro da porteira, e compartilhando com os meus amigos, compartilhando com os meus seguidores nas redes sociais. No mesmo dia, fui atingida por um fogo, uma queimada, acabou com a minha palhada, queimou minha plantadeira, queimou meu pulverizador, e eu fiquei assim, triste, em choque. Eu falei, gente, como é que eu vou compartilhar isso com as pessoas agora? Se no dia anterior eu estava falando da importância aqui dos benefícios, da palhada, enfim. Eu falei, eu vou ser sincera, eu vou mostrar a realidade. Eu vou mostrar, gente, olha, aconteceu isso. Foi um incêndio que começou na rodovia. As minhas áreas de cultivo são todas próximas à GO 020, lá em Goiás. Muito vento, 180 dias sem chuva, uma fagulha respingou na minha palhada e aquilo se tornou incontrolável e queimou tudo. E eu simplesmente fiz um vídeo mostrando isso. E aí eu pensava assim, como é que eu vou explicar para as pessoas o porquê que isso me impactou tanto? Só simplesmente pegou fogo, planta de novo, porque para muitas pessoas é assim. Eu fiz um vídeo falando, gente, vocês sabem por que é importante a palhada? Por que a gente fala tanto da importância dela? Falei sobre o impacto disso na nutrição do solo, sobre compactação, sobre manejo, sobre desenvolvimento de safra. E falei muitas coisas que são óbvias para mim, mas para muitas outras pessoas não são. Então, assim, eu acho que esse próximo passo que a gente precisa dar é conscientizar também o produtor que o que é completamente natural para mim, porque eu venho de família de agricultores, apesar de não ser sucessora, eu cresci sabendo dessa importância. Mas para muitos que estão nos grandes centros, para muitos jovens, não é natural falar sobre palhada, falar sobre preservação, falar sobre os métodos de manejo que nós utilizamos para que as nossas áreas sejam de fato sustentáveis e produtivas. Então, assim, quebrar um pouco dessa vergonha de achar que a gente está falando mais do mesmo e de que as outras pessoas vão falar, os amigos que são profissionais ou os outros colegas de profissão vão falar assim, mas isso aí eu já conheço, isso aí eu já sabia, tá falando, por que tá falando isso, né? Às vezes a gente coloca isso, né, como produtor, de imagina, eu vou falar sobre palhada, meus amigos vão olhar e falar, é lá, falando sobre palhada ali nas redes sociais, isso aí eu já sei. Não, eu quero atingir quem não sabe, eu quero atingir as pessoas que gostariam de conhecer o agro, como ele funciona lá dentro, e entender que a gente enfrenta muitos desafios, e expor como é que funciona, como é que todo esse processo de comunicar o agro se tornou uma missão para mim como produtora rural, e justamente por esse motivo a fundação da agência. Bom, muito bom. Pessoal, eu já vou convidar vocês aqui, aí pensando nas perguntas que gostaria de fazer para a Simone, para o Ricardo, aproveitem, né? E aqui, só voltando, olhando agora somente para fora do setor, como que podemos ser mais assertivos na comunicação, sobretudo com o consumidor final, pensando tanto no mercado interno quanto no mercado externo? Quem quer começar? Eu posso começar, mas antes eu queria só fazer uma provocação. Pessoal, quem aqui sabe o que é palhada? Então, a gente vê que muita gente sabe, mas a gente vê que grande parte também não sabe o que é palhada. Então, eu só vou pedir para a Simone. Simone, explica o que é palhada. Boa, Ricardo. Perfeito. Excelente, Ricardo. A palhada nada mais é do que os restos culturais
da cultura que a gente utiliza ali, depois da colheita, a gente preserva esses restos culturais na cobertura do solo para que ele traga N benefícios ali ao decorrer das safras. O que acontece? Um solo coberto, a gente sabe que ele tem retenção maior de umidade, controle de temperatura, outros fatores como atividade microbiológica, desenvolvimento, enfim, físico, químico e biológico daquele solo ao longo dos anos. Mas aí eu acho que a gente vai ter que entrar numa conversa muito mais profunda agronômica que não faz tanto sentido e a gente nem tem tanto tempo para isso. Mas nada mais é do que manter essa preservação e esse tipo de palhada de preservação desse solo faz com que a gente tenha melhores produtividades ao longo das safras. E a partir disso, a gente faz o plantio direto, que todo mundo aqui conhece plantio direto, mas vou assim dar uma pincelada, que nada mais é do que a entrada do cultivo de uma nova safra, de uma nova cultura, em cima dessa palhada, dessa área preservada, para posteriormente colher novamente, não fazer o revolvimento desse solo, não fazer a modificação desse solo, para justamente manter essas características. Então isso é muito importante para a gente, inclusive vi que tem um menino ali com a camisa da Renovagro, não disfarça não que eu tô te vendo. O pessoal ali, eu tenho uma parceria muito legal com eles, com relação a plantas de cobertura, e fiz um desenvolvimento em algumas áreas que eram extremamente degradadas, pastadas que estavam paradas há muitos anos, e nós fizemos essa reestruturação, utilizamos a cobertura da empresa para começar a reestruturar esse solo e transformar essas áreas que a gente tinha de cerrado, que era uma pastagem de cerrado que tinha sido desmatada há mais de 40 anos, eu não era nem nascida, em áreas produtivas. Então, essa é a importância da palhada, assim, de maneira bem pincelada. Bom, pessoal, só para comentar que a palhada que ela contou para a gente aqui, isso é uma inovação. E nós estávamos conversando um pouco antes de começar esse painel, que quando você fala de inovação, vem à mente muito tempo, muito dinheiro, né? Porque inovação está conectado na nossa mente com tecnologia. E muitas vezes não é. Há algumas décadas, o plantio era como ela colocou. Você tinha uma cultura, terminava essa cultura, você mexia na terra para plantar uma nova cultura. E a inovação, com base em pesquisa, com base em estudos, mostrou que não precisa. Ao contrário, se você mantiver a terra com aquela cultura, com os restos do que sobrou, e restos nós estamos falando de folhagem, caule, etc. e tal, em cima da terra. Bom, isso é informação. E o projeto Marca Agro do Brasil, que nós estamos desenvolvendo, um dos grandes diferenciais desse projeto é um hub de conteúdo. O que esse hub de conteúdo fará? E aqui respondendo a tua pergunta. Ele levará este tipo de informação para a sociedade urbana, para mostrar para a sociedade urbana que o produtor rural tem consciência e cuidado com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Por quê? Porque nós precisamos mostrar para a sociedade urbana que o produtor rural é o grande herói dessa história. Ele é o provedor de alimentos, ele é o provedor de matérias-primas. Mas, de novo, com uma linguagem de conquista, né? Muito amena, muito friendly, muito próxima. Mostrar isso, mostrar que, olha, o produtor, seja ele grande ou pequeno, ele tem cuidado com o meio ambiente. O hub de conteúdo, o que ele fará? Qual que é a ideia de comunicação? Como é que a gente vai conectar e criar toda essa narrativa, toda essa história? Serão um time de profissionais trabalhando especificamente no projeto e nós teremos neste time um especialista em metodologia de ensino. Qual é o papel desse profissional? Ele pegará temas, por exemplo, defensivo agrícola ou os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos. Ele transformará o arsenal de informações que nós temos de empresas como Embrapa, Exalc, CropLife e tantas outras, trabalhará isso e desenvolverá conteúdos específicos para criança, jovens e adultos. Porque para eu conversar com esses públicos, eu preciso ter formas e formatos diferenciados. Então, para as crianças, eu vou contar historinhas. Nós desenvolvemos uma trupe de personagens que fará essa conexão. Para os jovens, eu irei para o TikTok. Contratarei influencers que estão relacionados à moda, à alimentação, a jogos, tudo que vocês possam imaginar. E com o formato, com a comunicação adequada a ele. E para os adultos, para a dona de casa, também. Então, nós apresentaremos este tema, por exemplo, do defensivo agrícola,
por inteiro, porque o que se diz por aí, o que sai na imprensa, que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Essa não é uma mentira, mas é uma meia-verdade. Porque o correto é eu dizer, primeiro, o Brasil é o único país no mundo que faz até 3 safras. Okay? O Brasil é um país que está numa região propícia a pragas, a doenças. Preciso combater isso. O Brasil é o único país que, se juntar todas as culturas que nós produzimos, nós damos banho em quase todo mundo. Então, se eu produzo muito, e eu preciso utilizar muito produto. Informação importante. O Brasil é um dos países que menos utiliza defensivo por hectare plantado. E aí, se eu contar toda essa história, e ao final dessa história eu disser, por isso o Brasil é o maior utilizador de defensivo, isso faz todo sentido, correto? Então, é isso que nós faremos. Nós trabalharemos com uma narrativa baseada em ciência, em informação correta, com uma linguagem apropriada para cada um dos públicos com os quais nós vamos nos comunicar. Okay? Perfeito. Eu concordo completamente, né, com tudo que o Ricardo falou, e acho que é justamente trazer essa tradução para os públicos, conseguir se conectar com as pessoas de maneira menos agressiva possível, porque nós sabemos que essa agressividade não conecta, não abre portas, não gera admiração, e tudo que nós precisamos é justamente a admiração das pessoas pelo agronegócio, e independente das gerações, independente de sejam as crianças, independente dos adultos. E o que eu mais acredito é que nessa transformação continuar acontecendo, é necessário capacitação, é necessária educação, é necessário a gente se abrir e falar, conversar com as pessoas, convidar para que elas conheçam o nosso trabalho. Olha, isso que você ouviu, essa informação, é uma meia-verdade, mas vem conhecer a minha realidade, entra aqui na porteira que eu vou te mostrar o que eu faço, por que eu preservo, como é que funciona, por que a gente precisa fazer isso. Eu acho que a partir do momento que a gente conscientizar, não só os profissionais, mas inclusive os produtores rurais, a começarem a não ter vergonha de mostrar aquilo que eles fazem muito bem, esse vai ser um passo muito importante para a gente conseguir conectar o agro de verdade do campo à cidade. O contexto, então, resumindo, né, é a comunicação de uma forma básica e bem feita, né, sem agressividade, de uma forma natural, convidativa, educativa. Bom, pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas. Já temos perguntas? Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelas explanações e apresentação. Meu nome é Álvaro, eu trabalho na Barenbrug, é uma empresa de sementes forrageiras, né? Então, a gente se conecta muito com o assunto da palhada, cultivo de cobertura e tudo isso. Então, a gente é uma empresa multinacional holandesa e a gente recebe sempre visita dos holandeses, de outros clientes que vêm aqui conhecer, etc. E coisas que eles se encantam, né? Uma delas é que a gente tem áreas de preservação permanente, por exemplo, obrigatórias, desconhecem, né? Então, a gente andando pelo Goiás, pelo Cerrado, a gente vai olhando, o que é aquilo? Aquilo ali, é a área de preservação. Mas não tinha conhecimento disso. Então, a gente consegue construir realmente uma narrativa bacana. A pergunta se conecta um pouco com a explanação de vocês. Recentemente, na CBN, tem sido veiculada uma propaganda da Associação da Indústria de Mineração. Não sei se alguém já teve a oportunidade de escutar essa propaganda, mas conta uma história tão bem montada sobre a indústria de mineração, mostrando a importância da mineração para nós, cidadãos, né? Falei, se a indústria de mineração consegue fazer isso, por que a gente não consegue fazer como agricultura, né? Vamos dizer, da indústria do agronegócio. Por que o agronegócio não consegue fazer algo parecido? Está faltando dinheiro? Está faltando iniciativa? O que está faltando? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, o que nós, como empresa de insumo, indústria, empresa privada, que se conecta com o produtor, que tem também a missão de melhorar a qualidade de vida, melhorar a alimentação no mundo, cada empresa tem a sua, mas a gente está bem conectado junto com a missão do produtor, alimentar o mundo. Mas como a gente também pode ajudar nessa conexão como cadeia, como comunicação da cadeia, né? Que é um ponto, porque a gente leva muito para a comunicação de produto, mas como a gente pode ajudar mais nessa comunicação junto à cadeia? Porque é um interesse nosso como empresas, né, de forma geral. Bom, Álvaro, primeiro, obrigado aí pela linha de raciocínio e pelo questionamento.
Vou tentar responder as duas dúvidas. A primeira é que por muito tempo não se fez o que deveria ser feito. E o agro ele é muito extenso, ele é muito grande, você tem muitos setores, você tem muitas frentes. E via de regra, o que acontece? Quando nós juntamos todas essas frentes numa sala para debater, cada uma quer colocar a sua parte como a principal. Então, dessa história, a cultura X é a mais importante, ou o rebanho tal é o mais importante, ou o insumo tal é o mais importante. Isso perdura por 20 anos. E foi exatamente isso o que nos levou há 5 anos a criar um projeto independentemente de qualquer associação e envolvê-los no meio do processo. Então, nós envolvemos 40 das maiores associações quando esse processo já estava em andamento. Por quê? Porque não teria um dono. A grande ideia é, esse projeto não tem dono, esse projeto é do Brasil, esse projeto é do agro do Brasil. Então, nós estamos, nesse momento agora, na fase de captação de recursos. Esse é um projeto muito grande, é um projeto que requer um investimento muito alto, é um projeto que tem como visão de tempo entre 8 e 10 anos. Então, nós começamos agora e não paramos. A gente precisa seguir, porque nós estamos falando efetivamente de construção de marca, de posicionamento e de imagem, para que a gente faça toda essa. Mas nós estamos falando com grandes lideranças, com grandes indústrias, e eu posso te dizer que nós temos tido uma excelente receptividade, porque quando eles olham o projeto, a estrutura do projeto, que foi criado e trabalhado por profissionais seniors, com a ajuda de instituições como Fundação Dom Cabral, Exalc USP, ESPM e outros, eles veem a maturidade desse projeto. Então, eu diria a você que nós estamos indo devagar na captação, mas com uma receptividade excelente. É muito dinheiro, a gente não vai conseguir isso da noite por dia, mas estamos andando muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria te colocar você fez a comparação com a mineração. Então, deixa eu te contar uma coisa. Quando nós lançamos a pesquisa Percepções sobre o Agro, que pensa o brasileiro, nós fomos procurados pelo pessoal da mineração. E eu, inclusive, participei do congresso deles, falando sobre essa pesquisa. Por quê? Porque as dores que o agro tem, de certa forma, são as dores que eles têm, com uma diferença. Nós não temos as tragédias que eles tiveram. Então, eles efetivamente tiveram que trabalhar muito mais rápido. No nosso caso, não é só a construção de imagem ou melhorar a imagem. No nosso caso, nós estamos falando de bases. Então, por exemplo, o projeto Marca Agro do Brasil conta com módulos que irão até as escolas. Por quê? Porque definitivamente o setor precisa se conscientizar de que esta é uma tarefa dele e não do governo. Chega de reclamar, arregaça as mangas, como aconteceu há 50 anos, e faz o trabalho. Porque se você não fizer o trabalho, hoje nós temos só 51% dos 30% que se declaram desfavoráveis, mas se a gente não fizer o trabalho, esses 30% vai aumentar e nós teremos os jovens daqui a 10 anos detestando o setor. Então, nós estamos caminhando bem, vamos conseguir esse dinheiro. Na semana passada, nós tivemos o congresso da ABMRA, quem pôde participar desde o início, viu que no começo do congresso, o presidente da CNA subiu ao palco, ele participou da abertura, e lá ele disse, a ABMRA é a entidade para coordenar a comunicação do setor. A ABMRA precisa falar, associação Z, você faz isso, associação A, você faz isso, associação B, você faz isso. Então, a participação do Daniel Carrara legitimou esse projeto. E nós ficamos muito felizes com isso, porque de lá para cá, as associações estão nos procurando e dizendo assim, deixa eu ver direito o que vocês têm aí, porque quando nós começamos a trabalhar há 5 anos, as associações falam assim, não, mais um agropop, estou fora. E não é mais um agropop. E sem fazer qualquer crítica ao agropop da Rede Globo, porque fizeram um excelente trabalho. Eles fizeram um excelente trabalho. Colocaram na boca da população a palavra agro. Deram o mínimo de conhecimento do que é agro. Capinaram para nós o terreno. Agora a gente vem para construir a estrutura que nós precisamos. Respondi? A última pergunta e a gente caminha aqui, tá bom? Eu me chamo Israel Lira, eu tenho a honra de ser de uma família também de produtores.
Eu sou neto e filho de engenheiro agrônomo e o meu avô fez agronomia nos anos 30. Eu tenho uma parte do material de estudo do meu avô dos anos 30 e essa história da agricultura, ela é uma história de melhoria de qualidade de vida do homem, né? A agronomia, ela desenvolve práticas para melhorar a qualidade desde o trabalho do homem até a qualidade do produto que vai ser consumido. Então, é de uma nobreza muito grande. A participação da agricultura na vida humana, ela está ligada à essencialidade do homem, né? E por alguma razão que não é lógica, a gente tem uma dificuldade enorme de comunicar quão bom é essa atividade, né? Eu tenho uma empresa de bioinsumos e por iniciativa da minha esposa que está aqui, a gente trouxe nossa filha de 14 anos. E ela me alertou aqui, me puxou e falou, desse desafio de comunicar o agro, a escola é o maior dos desafios, né? E nós temos 3 filhas, né? E o material das 3 filhas destaca o agro como algo muito... É só o lado perverso, não tem nenhum ponto, não é minimamente, assim, não tem nenhum ponto que coloque o protagonismo do agro, mesmo sendo algo essencial, né? Então, acho que faz parte do discurso aí, inserir realmente as escolas, os adolescentes, mas dentro da escola, o professor recontar essa história, ressignificar essa história dentro do ambiente acadêmico, né? Desde o primário até a universidade. Eu acho que talvez seja o maior dos desafios aí. Eu concordo que seja um desafio muito grande e até vou compartilhar algo que poucas pessoas sabem. Eu faço parte de um projeto social na cidade que eu resido, em Bela Vista de Goiás. É uma cidade bem pequena, interior do estado de Goiás, mas próxima à capital. E é um projeto que, conhecendo algumas professoras da rede pública de ensino, elas me procuraram para conversar pelo menos uma vez por mês com as crianças sobre a importância do agronegócio no nosso município e no Brasil, sobre todas as atividades, sobre aquelas que às vezes até se envergonham ainda de contar que a família vem do campo, que isso ainda existe. Eu costumo brincar que, quando eu era bem criança, a gente tinha vergonha de chegar com o sapato sujo de terra na escola, porque, bora no sítio. Era sempre assim, né? Exatamente. E eu achava que isso não existia mais. E isso foi um impacto muito grande quando eu cheguei, quando eu olhei o material das crianças e quando eu vi como pessoas que desconhecem o que acontece dentro de uma porteira criam histórias para crianças que vão ser adultos, que vão acreditar naquilo e dificilmente a gente vai conseguir inserir esse conhecimento de uma forma mais flexível quando eles forem adultos. E aí eu assumi essa responsabilidade de pelo menos uma vez por mês nós fazemos uma reunião e eu faço uma super aula com uma galera de 4º ano. É um caos, é uma loucura, mas é uma conversa muito legal e eu tenho visto assim, uma transformação muito grande de inclusive os pais chegarem até mim e falar, olha, ele chegou em casa impressionado que não conhecia algumas curiosidades sobre o agronegócio, sobre o cerrado, sobre a importância da produção e querendo entender, querendo livro, querendo saber mais informações sobre isso e pedindo para, inclusive, ver vídeos nas redes sociais que ensinem isso. Então, eu acho que isso cabe também um pouco a nós, que somos profissionais do agronegócio, abraçarmos um pouco essas causas. Eu acho que a gente vai conseguir comunicar de verdade o que é o agro se a gente fizer isso, se a gente também se comprometer um pouquinho a levar o nosso conhecimento. Eu sei que a gente já faz muito. Eu, como produtora rural e como comunicadora, eu costumo dizer que às vezes eu fico meio maluca, né, com tantas coisas que eu gosto de abraçar e que eu quero participar, mas cabe a nós, da área, também abraçar um pouquinho essa responsabilidade e tentar fazer essa transformação. Eu só queria complementar rapidamente. Ela já cortou o microfone aqui. Bom, primeiro, queria parabenizar, Israel, por ter trazido a tua família. Isso é bonito, isso é a cara do produtor brasileiro. É um pouco do que a gente precisa mostrar. Colocar também que nós temos boas iniciativas. Nós temos iniciativas como De Olho no Material Escolar, nós temos as agroligadas, que são iniciativas que estão fazendo o trabalho pelo Brasil, mas estão soltas. O projeto Marca Agro do Brasil, ele tem um módulo que é reunir estas iniciativas debaixo do mesmo guarda-chuva, para que a gente tenha uma mensagem uníssona. Trabalhemos juntos. Estou vendo aqui uma bolsa do Jovens Líderes do Senar. É um excelente projeto. Nós estamos nos relacionando muito bem com algumas unidades do Senar
que os jovens podem ser grandes comunicadores e propagadores para suas comunidades. Então, nós temos boas iniciativas, o que nos falta é unir todas elas debaixo do mesmo guarda-chuva numa mensagem uníssona. E é a nossa grande missão para os próximos anos. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Porque esse assunto é super gostoso, poderíamos ficar aqui debatendo, né, a tarde inteira. Vou pedir para vocês aproveitarem a presença do Ricardo e da Simone ao longo do evento aqui, no período da tarde, para vocês se conectarem com eles, trocarem ideias, tá? E aqui encaminhando, então, para o nosso fim, eu gostaria de perguntar para vocês dois, para encerrar, né? Como que nós podemos juntos construir uma narrativa capaz de unir e fortalecer essa conexão campo-cidade tão crucial no futuro? Aquilo tudo que a gente já mencionou aqui, o conhecimento, ele abre portas, né? A informação, a educação precisa ser dessa maneira e já enxergamos que não dá para continuar sendo reativo, eu não preciso mais brigar para defender aquilo que eu acredito. Então, convidar as pessoas a conhecerem a realidade do agronegócio, ensinar as pessoas a falar informações que muitas vezes parecem óbvias, mas não são, e eu acredito que essa é a única forma que a gente vai conseguir cada vez mais expandir e levar esse conhecimento e essa importância do agronegócio de dentro para fora da porteira. De uma forma muito sintetizada, contando as histórias. O que não nos falta são boas histórias. Histórias da família do Israel, histórias da Simone e de tantos outros que nos trouxeram até aqui. Em nome do VWC AgTech Innovation, agradeço os nossos convidados e vocês que ficaram conosco até agora um pouquinho antes do almoço, né? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AgTech Meeting.